A criptomoeda Bitcoin teve uma valorização de quase 72% nos últimos dias, saindo de um patamar em que ela era negociada a 16 mil dólares por criptomoeda, por unidade de Bitcoin, para o patamar de 28 mil dólares. O seu patamar mais alto, historicamente, foi na casa dos 60, 61 mil dólares. Isso aconteceu em 2021 e de lá para cá ela teve um declínio bastante forte. Mas eu quero discutir um pouco mais a fundo essa questão de criptomoedas e o que elas representam, o que elas significam, o que são criptomoedas e se elas podem ser realmente chamadas de moedas, tal qual a teoria econômica e todo o estudo sobre moeda que a gente conhece diz para que serve a moeda, o que ela faz e o que ela precisa ter e a sua função social. Eu vou discutir tudo isso hoje. E antes de mais nada, se inscreve no canal, aproveita o vídeo aí para comentar e dar os seus pareceres aí, suas opiniões, que eu vou fazer questão de responder a tudo no próximo vídeo. E se aproxime mais, né? Chega aí mais, porque esse canal é de análise. Me chamo Bruno Hemming, sou economista, doutor em Relações Internacionais, e a gente faz esse tipo de vídeo para analisar os acontecimentos contemporâneos, às vezes falando de teoria, mas tudo para tentar deixar as coisas mais simples e decodificar as complexidades do mundo, principalmente quando se trata de economia e política internacional. Bom, a criptomoeda, as criptomoedas, né, essa vasta gama de criptomoedas que surgiu nos últimos 10 anos, pelo menos, e ganhou muita força nos últimos 5 anos, foram alvo de uma grande desvalorização no último ano, pelo menos. Desde a Covid, né, e de todos os acontecimentos que marcaram esses últimos 5 anos, as criptomoedas também tiveram seu grau de sofrimento. Algumas delas, como a Luna, né, ela perdeu o valor completamente. Outras criptomoedas que têm um valor correlacionado ou indexado com ativos reais, como as stablecoins, também tiveram uma grande desvalorização. Algumas delas, né, não todas, mas a princípio a gente está falando de um mercado em que ele teve realmente problemas seríssimos. A FTX, que era uma empresa que fazia negociações de criptomoedas, veio à falência, se descobriu muitos escândalos, muitos problemas financeiros e mesmo que se assemelhavam a pirâmides, né, que eram gestadas dentro dessa corretora. E isso tudo manchou muito a imagem das criptomoedas, a imagem de todo esse movimento tecnológico relacionado às finanças digitais, que está totalmente atrelada a essas criptomoedas. A mais famosa dessas criptomoedas que eu comecei falando é o Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado, né, por uma pessoa anônima no Japão, né, dizem que é no Japão, mas foi criado por essa pessoa que basicamente falou para o que serviu o Bitcoin no seu primeiro manifesto por escrito, e desde então a Bitcoin ela teve, né, um aumento bastante expressivo do seu valor. Né? Isso vindo lá de 2010, 2009, é realmente uma trajetória ascendente que é difícil a gente ver em algum ativo. E ela foi tratada como moeda. Muitas personalidades aí mais ligadas à extrema-direita, ao anarcapitalismo, abraçaram essa moeda porque havia nela um funcionamento atrelado à tecnologia e a possibilidade de você não saber quem está negociando com você, e claro, né, a segurança de você realmente travar aquela negociação, que trouxeram essas pessoas, né, que pensam no mundo sem Estado, que querem que não exista mais o poder estatal sobre elas, né? Houve um grande apelo entre essas pessoas que divulgaram muito. A comunidade, né, mais ligada à tecnologia também abraçou a Bitcoin e outras moedas que surgiram, como a moeda da rede Ethereum, Ether. E isso realmente tomou um corpo muito grande. O princípio da Bitcoin é simples, né, na verdade. Tem uma tecnologia por detrás, que é a criptografia de informações que elas são colocadas encadeadas, né, ou seja, é uma informação que é colocada do início ao fim de informações encadeadas umas nas outras, então torna aquela criptografia bastante segura e bastante complexa, né, porque para você acessar a primeira informação, você tem que passar por todas as outras. Então é realmente algo inovador nesse sentido. Por outro lado, a criptomoeda ela tem um funcionamento simples, como eu falei, né? A Bitcoin ou qualquer outra, né? Ela funciona como um livro-razão.
Ela vai... se você pega um razonete, né, aqueles de contabilidade, você vai ter um lado ativo, outro lado passivo, e dessa forma, né, você tem as transações acontecendo. Um lado que deve, outro lado que paga, e isso e contando, né, com a criptografia que cria uma barreira no meio entre as partes, e mais garante também que esse dinheiro vai chegar de um lado para o outro. Isso foi aproveitado, né, e está sendo difundido muito na forma de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Aqui no Brasil tem uma tecnologia relacionada a pagamentos digitais, que é o Pix, mas não é uma criptomoeda brasileira nem nada, mas é uma forma de pagamento que tem o seu grau de tecnologia associado. E muitos outros vão surgir. A China tem o IRMB, que seria a criptomoeda da China, mas lá não é bem como a Bitcoin ou como outras moedas que há total anonimato das partes envolvidas. Tanto que se você tem uma conta em Bitcoin e negocia essa conta, usa essa conta para negociar e para trocar por bens, enfim, fazer operações com aquela conta de Bitcoin, você se perde a senha, você perde o acesso àquela carteira de moedas, né? Então, realmente tem o seu grau de anonimato. Isso também é usado para outros fins escusos, como lavagem de dinheiro, usado por criminosos para fazer diversas atividades ilícitas. Isso é um lado ruim. Mas o dinheiro, por si, já era utilizado para isso, e também há formas aí de lavagem de dinheiro que não necessitam de Bitcoin. A Bitcoin veio com uma facilidade em alguns casos, e claro que quando o criminoso está atuando, ele vai buscar a maneira mais fácil de ter o dinheiro e não ser rastreado. Mas pensando, né, em tudo isso, a gente tem que pesar, né, qual que é o impacto dessa tecnologia para nós. A gente já sabe aí que a criptomoeda tem um princípio simples, né, que é de ser um livro, ser como se fosse um razonete, né, um livro contábil, e ela tem sua característica principal ter a criptografia nela, e isso torna as possibilidades de outras tecnologias com segurança digital exponencialmente maiores. E isso, claro, vai ser utilizado pelos bancos centrais, está sendo já. O BIS, que é o Bank of International Settlements, que hoje em dia funciona como um think tank, né, um lugar de produção de conhecimento para bancos centrais. Ele tem um grupo de estudos avançadíssimo já para criação de criptomoedas por bancos centrais, e isso para ser implementado rapidamente, né? E claro, quando você faz isso, você cria uma rede de pagamentos que prescinde do SWIFT, prescinde até dos CIPS da China, ou do CHIPS, que é aquela rede de transações de altas quantias de dinheiro, que é relacionado aos países mais desenvolvidos, e ao BIS. Você cria toda uma dinâmica de troca de dinheiro muito mais objetiva, muito mais direta, porque não precisa passar por toda uma rede de tecnologia, que seria uma tecnologia mais antiga, né, para a transferência de dinheiro. Mas o que importa a gente saber é, primeiro, e é isso que eu quero tentar conversar aqui com vocês. Qual que é a função, o que se constitui uma moeda, né? Por que ela é uma moeda e por que a gente usa ela no dia a dia? E dois, quais são as razões aí dessas mudanças, dessa volatilidade da criptomoeda Bitcoin, que é a mais famosa, né? E por isso que eu vou falar dela, mas o que eu for falar vai valer para todas as outras. Primeira coisa, o que constitui uma moeda? Uma moeda. Tem três elementos principais que são bem canônicos e clássicos para a gente caracterizar uma moeda, e tem a ver com as funções dela. Ela deve cumprir, basicamente, a nível mais simples, assim, 3 funções básicas. Ela deve ser unidade de conta, ou seja, você fazer marcações com aquela moeda, vale R$1, vale $1, tem que ser unidade de conta. Ela tem que ser meio de pagamento, então ela precisa ser apta, né, estar apta a pagar coisas com aquela moeda, então ela ser socialmente aceita. E claro, quando ela é meio de pagamento, ela acaba virando unidade de conta, porque todo mundo acaba fechando o contrato, escrevendo lá nos seus contratos, fulano me deve R$100 mil, $100 mil, vira unidade de conta. E deve ser reserva de valor. Esse reserva de valor, eu quero que vocês prestem atenção, porque isso vai estar lá ligada à crítica que eu vou fazer à criptomoeda com relação a seu desempenho e a sua volatilidade. Mas a reserva de valor, o que é? A moeda deve manter o seu valor ao longo do tempo. Não deve haver muitas oscilações, a moeda tem que manter um preço, e quem tem
investimentos em uma moeda XYZ, espera que esses investimentos vão manter o preço, né? Ou seja, não perder para a inflação, porque a inflação ela corrói o valor da moeda, ou melhor ainda, se esse dinheiro valorizar ao longo do tempo. Ou seja, tiver efetivamente uma economia produtiva, que tem crescimento, que vai fazer com que o preço daquela moeda se valorize ao longo do tempo e tenha um bom desempenho. Além disso, né, a gente tem que colocar outras questões aí que são importantes para a gente analisar a moeda. Esses são os mais básicos em qualquer manual de economia monetária. Mas tem fatores políticos da moeda e tem fatores do uso cotidiano. Né? Fatores políticos basicamente são o quê? Para a moeda ser aceita, e a gente pensa políticos dentro de um Estado e internacionalmente, né? Para a moeda ser aceita, ela tem que ser comumente compartilhada. Quem faz isso, bem ou por mal, é o Estado. Ele que imprime a moeda e faz com que todo mundo use uma moeda. Todo mundo faça os seus contratos e tenha direito a receber naquela moeda. Então, é o que a gente vai entender que o cenário, né, que a gente vai entender é que de uma moeda que tem uma proteção legal, um arcabouço institucional para ela. Então, ela vai mediar todas as relações econômicas de um país. Ao mesmo tempo, né, se a gente pega o nível internacional, mas o internacional é uma anarquia, não tem um Estado que vai fazer isso. Mas há moedas que vão ter um desempenho melhor do que outras, vão ter moedas que vão ser mais aceitas do que outras, e isso por diversos motivos. No momento que a gente vive hoje, no tempo histórico de hoje, a moeda que exerce todos esses papéis aí que eu falei a nível internacional e a nível doméstico e em todos os outros estados do mundo é o dólar. É a moeda que vale como uma moeda internacional legitimamente falando, e ela tem a capacidade de aspirar nas pessoas ou inspirar nelas confiança. Quem olha para o dólar sabe que o dólar vai ter o seu valor mantido ao longo do tempo. Agora a gente pode discutir se isso vai continuar para os próximos anos, né? Tem uma questão toda aí envolvendo um declínio talvez dos Estados Unidos, né? Uma discussão sobre isso. Mas o fato é que ainda hoje o dólar é a principal moeda do sistema internacional. E quem garante que o dólar continue funcionando é simplesmente a maior economia do mundo. Os Estados Unidos têm um PIB de 22 trilhões de dólares. Os Estados Unidos ele tem influência nas maiores instituições internacionais do mundo. Os Estados Unidos têm bases militares pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos têm o maior capital financeiro, o mercado de capitais, o maior capital financeiro do mundo, atrai dinheiro do mundo inteiro, é responsável pelos maiores investimentos externos diretos, agora sendo rivalizado fortemente pela China, mas ele ainda tem essa capacidade, porque tem as maiores empresas, tem investimentos ainda que são feitos pela inércia do seu tamanho, né? Ou seja, eles são muito grandes e precisam investir muito para continuar do tamanho que estão. Mas às vezes é só para empatar o que já tem, né? Mas isso acontece. Então, é esperado, né, que do dólar, né, continue mantendo seu valor e em momentos de crise, isso acontece muitas vezes, você tem, e até mesmo em 2008, né, veja bem, que foi uma crise gestada nos Estados Unidos, mas o movimento dos investidores e do sistema internacional e dos países é correr para o dólar, assim como corre para o ouro e corre para outras formas de riqueza que são mais certas, são garantidas, porque o dólar ele é o safe haven, que eles chamam, é um lugar de segurança. A moeda, então, para ser moeda, ela tem que fazer, às vezes, aí esses três elementos que eu coloquei, que é ser meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor, mas também ele precisa ter o fator político, ou seja, ser aceito pelos mais variados motivos que você possa pensar. E, claro, por detrás dessa aceitação tem toda uma lógica de funcionamento. Qual que é a lógica de funcionamento dos Estados Unidos? Ele é um capitalismo bastante avançado tecnologicamente, no sentido que tem muitas empresas tecnológicas que são dos Estados Unidos e têm um controle e todo um arcabouço institucional, jurídico dentro dos Estados Unidos, e para fora toda uma segurança desse aparato econômico-militar que os Estados Unidos possuem. Então os Estados Unidos querem fazer negócio lá no Sudão do Sul, querem fazer negócio no Oriente Médio, tem uma respeitabilidade daquela moeda, porque o poder dos Estados Unidos ele impõe respeito, e tem a garantia de que existe um Estado por detrás que vai
cumprir com as suas obrigações, porque se não fizer também a coisa vai para o beleléu, vai para o brejo, né? Então, moedas mais fortes, elas têm essa característica. Os Estados Unidos, por definição, é o país que tem essa moeda e uma moeda internacional que faz, né, cumpre todos esses papéis e tem esse poder político gigantesco. Talvez atrás o euro, né, mas o euro também não tem essa presença internacional que os Estados Unidos têm, mas o euro ele é muito atrelado ao dólar, então acaba que vira uma simbiose entre as duas moedas. Claro, tem a OTAN, países com militarismo bastante acentuado na Europa, só que o que importa ali é o nexo euro e dólar, né, que é muito conectado. O grande hub de conexão com dólar, o maior deles não se dá necessariamente pelos países que estão na zona do euro, é com o Reino Unido, mas tem a Alemanha, que é um importantíssimo hub para os Estados Unidos. E, claro, todo o dinheiro de empresas estadunidenses que estão lá na Europa. E, por último, né, para falar sobre essa questão da razão de ser da moeda, a moeda ela precisa representar também um estado das coisas produtivo, tecnológico, e nesse nexo produtivo tecnológico, a gente tem o quê? As finanças dos Estados Unidos. Elas que dão o tom da forma como o capitalismo funciona hoje em dia. Ele é muito financiarizado no mundo inteiro. E a moeda que melhor representa isso é justamente o dólar. Então, tem todos esses elementos, são elementos ali que são complexos, tem o poder estrutural dos Estados Unidos por detrás, e o Bitcoin não tem nada disso. Ele tem o quê? Uma tecnologia, ele tem pessoas que acreditam nele, mas ele sofre de problemas, porque ele não tem legitimidade. É uma comunidade pequena de pessoas que acreditam no Bitcoin e tem problemas seríssimos que eu vou tratar agora, falando sobre essa conjuntura do Bitcoin aumentando 70% do seu valor nos últimos meses. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é Bitcoin e qualquer outra criptomoeda é um investimento de risco, é um ativo de risco. Não são moedas. Moedas não são ativos de risco. Moedas são ativos que você tem para exercer aquelas funções que eu coloquei e ter esse fator político. Né? Quanto mais poder um Estado tem, quanto mais recursos de poder ele tem, quanto mais elementos desses que eu chamei de político, claro, simploriamente, né? Tem outros nomes para a gente chamar, mas quanto mais desses recursos tem, mais poderosa é a moeda. Então, por isso que o dólar é mais poderoso. E o Bitcoin não tem esses recursos. Ele é transacionado a partir de uma promessa de que ele vai exercer papéis muito importantes no futuro e que há uma aposta, sim, dentre as pessoas que estudam mais especificamente a área da moeda digital, das moedas digitais, de que ele iria estabilizar o seu preço ao longo do tempo em um determinado momento, que as pessoas entender a tecnologia, que ia ser mais difundida e, claro, não ia ter tantos gargalos como tem hoje. Inclusive, esqueci de falar de um gargalo importantíssimo. É um bem, né, é um ativo em que ele tem em si uma escassez gigantesca. Porque para você fazer cada unidade de Bitcoin, você precisa minerar, botar computadores, né, com alta capacidade de processamento para trabalhar e resolver equações complexas, né? Aquelas que eu falei que são dos blocos de informação encadeados, né? Os blockchains. E quanto mais você vai emitindo essas bitcoins, mais difícil é de você fechar, né, um número X de blocos específicos para criar uma moeda. Então, fica muito custoso fazer isso e a moeda, claro, por ser escassa, ela vai aumentando seu preço bastante, como aconteceu. Porém, se não há uma utilização, uma procura por essa moeda, por diversos motivos, quaisquer que eles sejam, você tem uma desvalorização gigantesca. Essa oscilação de preço já descredita de cara a Bitcoin para ser uma moeda efetivamente utilizada por todo mundo. Se quem tem a moeda não espera que ela vá manter o seu preço ao longo do tempo, e mais ainda, não espera que haja uma autoridade ou um nível de interferência político que vá manter o preço dessa moeda ao longo do tempo, não vai ter aceitação. Não interessa, por melhor que seja a tecnologia, por mais rápido que seja, mais eficiente, há elementos políticos que determinam se a moeda vai ser utilizada ou não. E a Bitcoin não tem, além de ser muito volátil. Então, o que a gente vê agora de uma valorização da Bitcoin, isso
Aliás, vou dar um passo atrás, né? Ela desvalorizou por quê? Se acreditava nas análises feitas pelos guris, né? Os gurus das criptomoedas, que não teria uma correlação entre o que estava acontecendo nas variáveis macroeconômicas de maneira mais objetiva, ou seja, taxa de juros dos Estados Unidos, inflação no mundo, taxa de juros da zona do euro, que o Banco Central Europeu tivesse aplicando. Isso, a criptomoeda estaria muito mais pairando sobre isso, porque o que interessava nela era a sua tecnologia e suas possibilidades para o futuro. Essa tese se mostrou furada, porque quando o ciclo de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos começou, o seu valor começou a perder, começou a se desidratar. Então, lá de 60 mil, né, foi caindo, e agora chegou ao patamar de 16 mil. Então, quem tinha uma moeda lá a 60 mil, perdeu uma quantidade absurda de dinheiro, e agora está conseguindo retomar um pouquinho, foi 70%, foi para o patamar de 28, 29 mil dólares. Só que a gente não sabe quanto que vai valer essa criptomoeda daqui a 2, 3 meses. E isso é um problema seríssimo, né? Isso é um problema seríssimo para qualquer investidor. Isso é um problema seríssimo para os países que tiveram uma abertura para colocar as criptomoedas dentro das suas reservas, como é o caso de alguns países da América Central. E isso vai ser uma questão muito importante para outros países e outros agentes econômicos reterem os seus investimentos em criptomoeda. Então vale a pena a gente ficar ligado nisso, né, e acompanhar o movimento das bitcoins, porque nessa oscilação e nessa valorização de agora, se vê que as criptomoedas estão intimamente ligadas à dinâmica econômica, né? Então se há crises, ela também vai sofrer. Se há elevações, né, do PIB mundial, de países importantes no mundo, países centrais, a criptomoeda também vai ser bastante impactada, e ela vira um ativo como qualquer outro, mas especialmente um ativo como qualquer outro dentro da cesta de ativos de alto risco, porque é isso que ela é. Não é um ativo seguro, não é um ativo que vai ter a sua continuidade respaldada em qualquer âmbito legal, qualquer âmbito político, e como eu argumentei no início do vídeo, esses também são elementos importantíssimos para uma moeda ser uma moeda, além daqueles elementos que eu coloquei ali, né, como unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. Reserva de valor não é jamais, de jeito nenhum. E desse jeito, se continuar volátil, não será nunca, ou tão cedo não será, né? Bom, outra questão que eu queria colocar aqui é que existe, né, uma função que o Keynes, né, John Maynard Keynes, o economista inglês, colocou como função especulativa da moeda, né? Ela tem um elemento que permita, e daí eu vou usar a minha licença poética para falar sobre isso, permita a moeda ser alvo, né, de uma especulação financeira, mas também no sentido que ela pode ser inserida dentro da lógica das finanças e possa ser útil para você fazer o capitalismo funcionar. Daí eu coloco o quê? Isso já coloco, já em conta-gotas, está em outros vídeos aqui no canal, que o capitalismo ele também se caracteriza por ser o quê? Um modo de produção que é calcado na dívida. No sentido em que, como as coisas tendem a girar muito rápido, a produção, a comercialização, né, e venda, né, lógico, a circulação da mercadoria, isso exige que salvaguardas sejam montadas para você não ter perda de material, você não ter perda de venda, você conseguir lidar com as flutuações de caixa das empresas. Ou seja, há momentos em que a empresa chega, né, isso mais perto do final do mês, principalmente, ao nível de caixa decrescente. E ali você às vezes precisa fazer compra de insumo ou exportar uma mercadoria, se for um produto que é exportado, né? E para isso você precisa de ter um mercado relacionado a uma moeda que vá te possibilitar, por exemplo, fazer um seguro em relação àquela mercadoria, fazer um adiantamento no banco, né? Ou emitir um título, né? Que são as debêntures, né? Um título privado para captar no mercado uma certa quantidade e fazer frente aos desafios aí que o seu caixa diminuído te traz, entre outras coisas, né? Mercado de câmbio, né? Que funciona também como um mecanismo de endividamento. Tudo isso é feito em alguma moeda, é relacionado a alguma moeda. Então, invariavelmente, empresas grandes, elas precisam ter
uma facilidade em acessar esses mercados e mercados marcados em uma moeda específica. Aqui no Brasil tem o seu mercado, mas principalmente, majoritariamente, você vai encontrar em euro e, obviamente, no dólar, que é o maior de todos, não tem nem comparação. Então a gente tem aqui por vários lados, né, a falha da criptomoeda em ser considerada uma moeda em primeira instância. Ela não passa no crivo mais básico dos 3 elementos que eu apontei, não passa no crivo da geopolítica, não passa no crivo do Estado, né, da competição interestatal, da relação entre os Estados, não passa no crivo do poder, que ela não tem poder, ela não tem um poder por detrás dela, e também não passa pelo crivo do funcionamento do capitalismo tal qual ele existe hoje. Ele não é um capitalismo de trocas em uma feirinha de aldeia, que você vai lá, uma feirinha de orgânicos, né, que você possa querer ir, que você pega, dá o seu dinheiro e troca por uma mercadoria. Não é assim que funciona. São produtos que são negociados em setores específicos, tem cadeias de produção muito complexas envolvendo eles, são negociados para o mundo inteiro e essas empresas às vezes precisam fazer frente a desafios, têm necessidades específicas e precisam de uma certa financiarização para poder continuar funcionando, né? Aí vira um mês e começam a entrar as vendas, ela recupera o caixa e paga os empréstimos que ela fez, os credores dela. Mas tudo isso é relacionado a uma moeda. Se não tem isso, não serve. Se não tem pelo menos 90% desses elementos que eu coloquei, não serve como moeda. Então, é por isso que a Bitcoin e outras criptomoedas não vão servir como moedas. Mas eu quero já deixar claro aqui que eu vou fazer um episódio específico para a gente falar só de moedas digitais de bancos centrais ou soberanas, para a gente falar um pouco mais de criptos e falar um pouco mais das criptos aproveitadas pelos estados e qual pode ser o efeito disso no sistema internacional. Beleza? Bom, por hoje era isso. Queria agradecer demais vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Continuem aqui porque as análises são feitas dessa maneira. Objetivas, sérias, trazendo um pouco mais de profundidade em alguns temas para a gente poder decodificar o mundo na sua complexidade toda. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.